Lembrando que hoje eu estou gravando aqui da garagem, tá? Então, se vocês escutarem algum barulho, vocês desconsiderem aí, que é só porque eu estou na garagem porque aqui é mais claro. Eu não preciso montar três luzes assim de frente para mim para isso. Outra coisa, lembrando que evitemos piada nesse momento, evitemos brincadeira, porque isso tudo vai pro ar, ok? Eu já tô gravando a aula. Oi? É matemática financeira. O assunto de hoje ele é juros composto, certo? Antes de explicar juro composto, tem algumas questões de juros composto que vai cair fração mista. Para quem não lembra o que é fração mista, eu vou lembrar para vocês de tentar lembrar de alguma maneira para vocês o que é uma fração mista, certo? Vamos lá. Se a gente tem quadrado, né, com parte, eu tenho uma parte pintada e eu quero representar a fração essa parte pintada, eu vou dizer que essa fração vai ser 1 quarto, porque é 1 de 4, uma parte de 4, certo? Aqui é uma fração normal. Se eu pegar um círculo e dividir ele em 8 fatias, uma pizza, né? Onde eu comi duas fatias, eu quero representar na fração essas duas fatias de 8, vai dar uma fração 2 oitavos, ok? Todo mundo lembra que isso aí é uma fração, né? Só que existem alguns casos assim, ó, vou explicar para vocês. Alguns casos, deixa eu fazer um exemplo aqui com os quadradinhos de novo. 1, 2, 3. Digamos que eu pintei esse quadradinho todinho aqui. Pintei esse quadradinho. Peraí, deixa eu... Todinho aqui. Certo? E pintei dois quadradinhos desses aqui. Se a gente fosse representar isso aqui em fração, como é que a gente faria? Ó, a gente contaria a quantidade de quadrados que estão pintados, né? Se eu quisesse representar em forma de fração, a quantidade de quadrados pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quartos, ok? Porque seriam 10 partes pintadas de 4. A gente não levaria em consideração os 12 quadrados, não. A gente ia levar em consideração só 4 quadrados para dar o denominador. Lembrando que aqui, essa parte de cima é chamada numerador e aqui a parte de baixo é denominador. Ok? Só que como é que eu expresso isso em forma de número misto? A gente poderia fazer da seguinte maneira. A gente poderia pegar o 10, dividir por 4, certo? Aqui daria o quê? 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8, sobrou 2. Geralmente, para a gente fazer a conta de divisão, a gente nunca encerra nesse resto 2, né? Geralmente a gente vai indo, coloca vírgula e tal, zero ia dar 2,5. Só que nesse caso específico aqui, para representar essa fração de uma maneira que ela se torne um número misto, a gente faria da seguinte maneira: ficaria 2 inteiros sobre 2 quartos, ok? Aqui seria o denominador, aqui representaria o denominador da fração. Essa parte aqui representaria o inteiro, que no caso é esse númerozinho que está aqui, e esse aqui representaria o numerador. Pergunte, pode perguntar. Qual parte que você se perdeu? Vamos lá, eu vou apagar de novo, vou retornar aqui. Peraí. Deixa eu fazer de uma maneira mais simples aqui. Eu disse a vocês que a gente, número misto, fração mista,
A gente pode representar essa fração aqui com 10 sobre 4. Por quê? Porque são 10 quadradinhos pintados sobre 4, que no caso eu estou representando cada quadradinho desse. Nessa questão sobre frações, a gente não vai colocar, a gente não vai considerar os 12 quadrados, mas nesse caso específico aqui, quando a fração ela é mista, a gente vai representar só o conjunto de quadrados que é igual nos três, certo? É porque eu não estou achando a palavra certa para falar. Mas está aqui, ó, 10 sobre 4, 10 quadradinhos pintados sobre 4. Acho que isso aqui vocês entenderam. Só que ela pode ser considerada como também. Se aqui representa 4 quadradinhos pintados, aqui seria assim, ó, 4, se a gente fosse representar em fração separada cada um, ó. 4 quadradinhos pintados sobre 4 é o mesmo que 1 inteiro. Aqui também é a mesma coisa. 4 quadradinhos pintados é igual a 1 inteiro. E aqui seria 2 sobre 4, que é 2 quadradinhos pintados sobre 4. Como é que eu vou representar essa fração chamando fração mista? 2 inteiros, 2 quartos. Até aí todo mundo entendeu? Como foi que eu cheguei aqui no 2 inteiros sobre 2 quartos? É igual a 2 inteiros e 2 quartos. Todo mundo entendeu, né? Até aí? Porque esses 2 representam esses 2 aqui inteiros, que é a soma deles dois. E não dá para somar agora esse 2 sobre 4 aqui. Ok? O 10 sobre 4 eu acredito que vai ser o resultado da soma desse 2 mais 2 sobre 4. Posso estar enganado, mas eu acho que é o resultado. Aí vamos lá. Tá aqui. Como eu posso representar ela numa fração só, simples, e como eu posso representar ele numa fração mista. 2 inteiros, 2 quartos. Ok? Deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Porque tem uma questão que a gente vai ver, que eu estava dando estudada hoje, tem uma questão que a gente vai ver, que vocês vão precisar transformar essa fração, porque ele vai dar uma fração em um número percentual, né? A taxa que a gente vai utilizar em fração mista, número de fração mista. E a gente precisa transformar ela em um número inteiro, um número natural, inteiro não, um número natural, para que a gente possa fazer os cálculos lá da fórmula. Então eu só queria que vocês entendessem como é que a gente passa daqui para cá ou daqui para cá. Em outras palavras, o que a gente faz? A gente ou divide, faz aquela divisão que eu fiz, por exemplo, ó, se eu não soubesse, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui, só um instante, peraí, deixa eu apagar aqui, que eu não me expressei muito bem. Vamos lá. Se eu quisesse, geralmente... Oi? Tu pode falar um pouquinho? Posso. Se eu... Tá falhando aí, Não, alcanço não. Minha conexão, ela tá boa. Mas eu acho que deve ser... Se alguém tiver com o vídeo ligado, desliga aí. Não dá pra eu ver agora, não. Porque tu Entendi. Mas eu acho que quando for na gravação, acho que vai ser normal. Tá. Geralmente, isso acontece quando a gente faz esse tipo de situação, quando o numerador é maior do que o denominador. Frações do numerador, ele sempre é inferior ao denominador, certo? Todo mundo entendeu até aí, né? Geralmente o numerador, ele sempre vai ser menor do que o denominador. Geralmente o numerador sempre vai ser menor. Nesses casos em específico, que eu estava passando aqui para vocês, eu vou já dar mais exemplos de como é que a gente transforma, o numerador, ele vai ser maior, desse caso aqui específico de número misto, o numerador ele vai ser maior do que o denominador. E por isso que eles transformam em número misto. Certo? Vamos lá mais uma vez. Digamos que eu tivesse a fração
20 sobre 8. E eu pedisse para que vocês transformassem essa fração em um número misto, em uma fração mista. Aí vamos lá. A gente pegaria o 20, dividiria por 8, certo? Aqui não é uma divisão, né? 20 sobre 8. Aí o que a gente faz? Ó? O 20 dividido para 8, aqui vai dar um 2. Porque 2 vezes 8 dá 16. Não é assim? Aí a gente faz a subtração agora. 20 menos 16 dá 4. Pronto. Exatamente aqui a gente vai parar. Até antes da vírgula. Certo? Porque se a gente fosse prosseguir na divisão normal, a gente colocaria um 0 aqui e uma vírgula aqui. Não seria assim? Aí ia dar 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40, 0 não dá resto. Não é assim que a gente faria? No caso, a resposta daria 2,5. Só que a gente não vai até onde a vírgula vai. Quando a gente vê que o próximo passo é a vírgula, a gente para. Então, daria aqui um resto de 4. Aqui daria o resultado 2. Porque 20 dividido por 8 dá 2 com o resto 4. Para transformar isso em fração, como é que a gente faz? Esse aqui, o número aqui, vai representar o número inteiro que vem na frente do número. Esse aqui vai representar o denominador. E esse aqui vai representar o numerador. Então, para representar essa fração todinha aqui em número misto, como é que a gente ia fazer? O 2 não é um número inteiro, então viria 2 inteiros e 4 oitavos. Ok? Aqui seria a fração mista ou número misto que a gente chama. Por que a gente chama ela de número? Só isso. Por que a gente chama ela de número misto? Porque aqui tem um número inteiro e aqui tem uma fração. Os dois juntos formam um conjunto de um número só que a gente chama de fração mista ou número misto. Ok? Oi. O 2 é um número inteiro. Ó, não deu resultado, ó. O resultado foi assim, 2, 4 oitavos, não foi? Se a gente fosse representar em desenho aquilo lá, a gente ia pegar, por exemplo, vamos representar em desenho aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faça de conta que esses quadrados aqui são igual, tá? 1, 2, 3. Ô, merda. Desculpa o palavrão. Que nem palavrão não é. Digamos que aqui seja o número inteiro. Dois inteiros. Faça de conta que isso aqui está tudo pintado, tá? Esses quadrados daqui. Pronto, vamos lá. O denominador da fração, ele me indica que os desenhos que a gente está representando, eles são compostos por 8 compartimentos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que esses desenhos eu vou ter dois inteiros. Dois inteiros, que aqui seria 8 oitavos e aqui seria 8 oitavos. Certo? E aí eu vou ter 4 oitavos. Então, a representação dessa fração aqui, dessa fração ou dessa fração, seria, no caso, esse desenho aqui. Eu quero que vocês entendam essa questão do desenho,
Só para que vocês não se robotizem na questão na questão da resolução da questão, porque se vocês se robotizarem, qualquer outra questão um pouco diferente dessa, ou de uma prova no Enem, ou de uma prova minha mesmo, vocês não vão saber responder. Então, só quero que vocês entendam o que é um número misto, ou uma fração mista, certo? Que é um número que é acompanhado de um número natural normal com uma fração, certo? E que a representação dele funciona assim. Ícaro, e se eu quisesse, que é isso que vocês vão fazer, né? E se eu quiser transformar essa fração mista, ou esse número misto, em um número fracionário normal, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vocês vão repetir o denominador, então vai ficar sempre o 8, ok? Repetir o 8. Aí o que vocês fazem? Vocês multiplicam esse por esse e depois somam com esse. Então vamos lá. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Se eu dissesse, por exemplo, uma fração 3 inteiros e 2 quintos, como é que você vai representar em forma de fração normal? Eu disse que repete o denominador e depois você vai multiplicar. Ó. 5 vezes 3 e depois você vai somar. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Entenderam até isso aqui? Como é que a gente vai transformar? Destransformar, no caso. Já isso é coisa de ensino fundamental. Por que eu estou repetindo isso aqui para vocês? Porque provavelmente faz muito tempo que vocês viram isso aqui. Faz muito tempo que vocês... Isso é fundamental 1. Faz muito tempo que vocês viram questão de operações com frações e pode ser que no momento do cálculo vocês não lembrem como é que faz. Aí eu já estou explicando essa base aqui para a gente entrar no assunto novo. Vocês entenderam como é que transformam uma fração de número misto, fração mista, em uma fração normal? Entenderam, né? Pega o denominador, repete, multiplica o denominador pelo inteiro, depois soma o inteiro com o numerador. Vai dar o número de cima. Ok? Não, peraí. Denominador, que é o número que fica embaixo, você repete. Depois você vai pegar o mesmo denominador, multiplicar pelo número inteiro e somar ao numerador. Ok? Pronto. Então vamos lá para o assunto de hoje. Pessoal, quando a gente trata de número de juros composto, ou de juros simples, que tudo que a gente estava vendo era juros simples, né? Uma taxa de juros, no caso, aplicada a um capital, né? Juros simples, aplicada a um capital, que vai gerar um valor montante no final, ou seja, não vai ser aquele mesmo capital, vai ser um valor de capital com juros, não é assim? Até então, o que a gente viu, que a gente estava estudando, era sobre isso. Então, em outras palavras, por exemplo, ó, se eu pegasse um valor de capital a R$ 100, ok? E pegasse uma taxa de juros de 2% ao mês, durante 5 meses, bastava a gente pegar aquela fórmula. Juros é igual a capital, que é C, vezes I, vezes N. Aí, no caso, a gente pegaria o capital é R$ 100. A taxa é 0,02 vezes N, que no caso é 5 meses. No caso, a gente teria o quê? R$ 10 de juros, era isso? Quem fez aí no caderno, ou no caderno no celular, me fala aí se é isso mesmo. Eu acho que é isso, é R$ 10. Alguém abre aí o áudio e me fala. Cuida pro.
Ninguém abriu o celular? 100 vezes. Tá certo, né? É isso mesmo, 10 reais. Então vamos lá. Seria 10 reais. Como é que esse juros foi calculado? Se a gente fosse destrinchar a maneira como ele foi calculado, ó, se vai ser 2% ao mês, e no caso deu 10 reais, todo mês foi calculado 2% em cima de 100, né? E deu o valor final. Ícaro, destrinche isso aí pra gente. Vamos falar a grosso modo? Então vamos lá. Como é que funciona? O cliente, a empresa, na hora de calcular os juros do próprio cliente, foi que ela fez. Ela pegou sempre aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. Tá dando para ver os 5 aí, tá? Ela pegou, vamos ver quanto é os juros que esse cabo deve a nós no primeiro mês. Ela pegava 100 reais, multiplicava por 2% e achava 2 reais. No segundo mês, ela pegava 100 reais, multiplicava por 2% e achava 2 reais. Ela pegava no terceiro mês os mesmos 100 reais, os mesmos 2% e dava os mesmos 2 reais, certo? Então, todo mês, para o cliente, ia gerar uma taxa com juros de 2 reais. No final, ele pagaria os mesmos 10 reais, que foi o que a gente calculou, ó, aqui. Ok? O montante que a gente sabe que o cliente pagou no final é só pegar o capital inicial mais os juros que a gente vai achar. Nesse caso seria 100 mais 10, o montante seria 110 reais. Não é assim? Todo mundo está ciente disso? Pronto. É super simples essa questão do juros simples. Por quê? Porque ele sempre ia pegar, para fazer o cálculo, ele ia pegar sempre o capital inicial, ia pegar a taxa de juros e ela era só destrinchada por mês. Todo mês seria feito isso. Essa fórmula aqui, ela foi inventada para facilitar a vida, para que a empresa ela não precisasse fazer todo mês um cálculo, certo? O mês, no caso, seria o mesmo cálculo, para chegar no valor montante que o cliente pagaria. Até aí todo mundo entendeu? No 2, vamos lá. Para chegar nos 2 reais, era assim, ó. Você não pegou 100 reais emprestado da empresa, a taxa de juros não é 2% ao mês, então todo mês vai incidir 2% de juros sobre esses 100 reais. Ela só pegava, ó, 100 reais vezes 2%, achava 2 reais. 100 reais vezes 2% no segundo mês, 2 reais do mesmo jeito. E no final chegava aos mesmos 10 reais aqui. Só que para não fazer mês a mês e no final fazer isso aqui, eu disse, não, vou ser mais inteligente. Eu vou só pegar o 100, multiplicar pelo mesmo 2% e multiplicar depois por 5, que é o período que ele vai me contratar, e vou achar o montante final, o juros final, para depois calcular o montante. Entendeu? É, exatamente. É isso aí. A mesma coisa. Aí vamos lá agora para juros compostos. Como é que funciona os juros compostos? No juros compostos ele vai dar as mesmas informações, só que a forma de cálculo ela é totalmente diferente. Vai ter, digamos que aqui é o mesmo dado, ó. Vai ter o primeiro mês, vai ter o segundo mês, vai ter o terceiro mês, vai ter o quarto mês e, claro, vai ter o quinto mês. Certo? Qual é a diferença do juro simples para o juro composto? Vamos lá. O primeiro mês vai ser a mesma coisa. Ela vai pegar os 100 reais, vai multiplicar pelos 2% e vai achar 2 reais, que é a taxa de juros. Só que a partir do segundo mês, ela não pega mais 100 reais. O montante, se a gente fosse utilizar só o primeiro mês,
O montante aqui no primeiro mês é R$ 100 ou passou a ser maior? Lembra que o montante é o capital. Isso, maior. Exatamente. Nesse caso aqui, o montante passou a ser R$ 102. R$ 102. Não foi assim? Porque no primeiro mês ele pegou o capital e multiplicou pela taxa. O montante ainda era R$ 100, né? Mas no primeiro mês incidiu R$ 2. Nesse caso específico dos juros compostos, para fazer o cálculo do segundo mês, a partir do segundo mês, o que eles vão fazer? Eles já vão utilizar não mais o capital para fazer o cálculo, mas agora eles vão usar o montante. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar, em vez de ser só 100 vezes 2, vai ser 102 vezes 0,02%. Então deixa eu ver quanto é que dá. Estou com a calculadora agora. 102 vezes 2%. Vai dar R$ 2,04. O montante continua 102 para fazer o cálculo do terceiro mês? Não. Muito bem. Agora o montante é 104 vezes 104,04. 104,04 vezes 0,02. Então vamos lá, de novo agora. 104,04 vezes 0,02. Vai dar R$ 2,08. E assim sucessivamente até chegar no quinto mês. Aí vamos de novo. Do mesmo jeito que não precisou. Hã? Peraí, deixa eu ver aqui o que está aqui no chat. Juros compostos é o que um banco usa. Exatamente, Luan. Pedro Luan. É isso aí. Os bancos, a maioria das instituições financeiras, elas utilizam juros compostos. Eles não utilizam juros simples, porque eles não são otários. Eles têm que roubar dinheiro da gente. Qual parte? A do banco? Tu entendeu até a parte do juro simples, não entendeu? Pronto. No juro simples, aconteça o que acontecer durante os meses, eles sempre vão multiplicar o capital vezes a taxa e achar o montante, os juros de cada mês. Se a gente fosse destrinchar mês a mês. Os juros compostos, não. No primeiro mês, claro que ele vai usar o capital vezes a taxa, porque não tem montante ainda. Foi só o primeiro mês, a primeira parcela. Só que a partir da segunda parcela dos juros compostos, o que ele vai fazer? Ele já vai utilizar como capital, o valor do montante. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para que você entenda. Voltar a fazer o cálculo. Você lembra que que o montante é o capital mais os juros, não lembra? Hein, Vanessa? O montante é do juro simples. Tu lembra? Ó, vamos lá. Montante. Vamos só lembrar da nomenclatura. Eu tenho que começar primeiro por capital. Capital é o dinheiro que foi investido ou o dinheiro que foi pego emprestado. A taxa é a taxa de juros que foi empregada no negócio. O N é a quantidade de meses que vai incidir esses juros, a quantidade de meses que vai incidir esses juros. E o montante é o valor que você vai pagar final. Em outras palavras, a grosso modo. Digamos que você tivesse pego R$ 100 emprestado do banco a juros simples. A taxa de juros foi 2% ao mês e o tempo que incidiu esses juros foram 5 meses. Certo? Quando a gente foi calcular os juros que você ia pagar, a gente colocou naquela fórmula lá, C vezes I vezes N. Aí a gente achou que os juros deu R$ 10. Quando a gente pegou esses dados aqui e colocou na fórmula, fez a multiplicação e tal, resolveu, os juros deu R$ 10.
Então, dos R$ 100 que você pegou emprestado, você vai pagar, além dos R$ 100, mais 10. Então, esse montante, no caso, seria R$ 110. Entendeu o que é montante? Pronto. Então, a gente pode seguir. Vamos lá. Qual é a diferença do juro simples para o juro composto? Mais uma vez eu vou explicar. Vamos lá. No juro simples, esses R$ 10, deixa eu botar aqui, simples, composto. No juro simples, todo mês para se fazer o cálculo, por exemplo, no primeiro mês, ela pegou a taxa, o capital foi empregado, multiplicou com a taxa e achou o valor, R$ 2. R$ 2, R$ 2. Veja o que encontrei. R$ 2, R$ 2. Certo? No final, acha os mesmos R$ 10 que a gente calculou lá na forma. Qual é a diferença do juro simples para o juro composto? O juro simples, todo mês, ele vai utilizar os mesmos R$ 100, que é o mesmo capital inicial que foi empregado e estipulado, junto com a taxa, no negócio. No composto, todo mês ele vai utilizar o montante para cálculo. Então, vamos lá. Para cálculo do primeiro mês, como não foi pago ainda nenhum juros, o montante continua sendo 100, certo? E a taxa, claro que é a mesma taxa que foi empregada no juro simples, no juro composto ela também vai ser aplicada. Então, o resultado do primeiro mês do juro simples e do juros composto vai dar a mesma coisa. Vai dar os mesmos R$ 2, porque ainda não incidiu o juros sobre ela. A partir do segundo mês, no juros composto, ao invés de utilizar R$ 100, ele vai utilizar o montante para cálculo. Então, como é que seria? Qual é o montante? Se eu já paguei R$ 2 de juros, o meu montante não é mais 100. O meu montante agora é 102. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? No cálculo, né? 102 vezes a taxa, que é o 0,02 ou 2%, vai dar 2,04. Ok? Aí no caso não é mais R$ 2. Aqui vai dar, os juros do segundo mês, em juros compostos, vai dar 2,04. Aí vamos lá. Se eu já paguei de juros dos R$ 100, R$ 2, e no segundo mês eu já paguei R$ 2,04, então meu montante não é mais 102. Para fazer o cálculo do terceiro mês, meu montante é 100 mais 2 mais R$ 2,04. Então vai ser R$ 104,04 vezes quanto? A mesma taxa, que é o mesmo 0,02. Que nesse caso, pelo cálculo que eu fiz, dá R$ 2,08. Então aqui vai dar R$ 2,08. Estão entendendo? Sim ou não? Não. Aí onde é que eu vou chegar na fórmula agora? Por que eu faço isso? Pois agora o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai chegar na fórmula que calcula exatamente o... Para não calcular mês a mês, a gente vai calcular através de uma fórmula. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apresentar para vocês o conteúdo através do livro. Só um instante. E não está aberto. E eu saí da reunião. Eu saí e voltei. Estão me ouvindo? Foi mal. Eu não sei porque que às vezes eu vou mexer e eu saio.
Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas vou compartilhar a tela do meu computador, aí vai dar certo. Peraí. Tela inteira. Deixa eu compartilhar. Agora se vocês vão conseguir ver o livro. Estão conseguindo ver o livro? Pronto. É para você tá vendo, procurar aí nos participantes que você vai conseguir ver. Estão vendo essa tabela aqui, ó, que eu estou mexendo com o mouse? Essa tabela era a tabela, eu usei exatamente os mesmos valores para que vocês entendessem como é. Tá vendo que é o mesmo jeito que a gente fez aqui? A mesma tabela? Aí vamos lá, qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para saber o montante final? Vai ser exatamente essa aqui que eu selecionei, ó. O montante de N é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Vocês viram aí? Estão vendo? Eu estou interrompendo com o carregamento. Eu interrompi o N é o tempo. Ó, o foi que mudou. Em outras palavras, não mudou nada. O N continua sendo montante. O C continua sendo capital. O I continua sendo a taxa. E o I continua sendo a quantidade de meses. Qual é a dificuldade que a gente vai ter em fazer esse cálculo aqui? Ó? Eu vou já chegar para vocês como é que a gente vai fazer. Se a gente fosse calcular o montante geral dessa operação que a gente estava trabalhando, deixa eu apagar aqui para deixar mais bonitinho. Aí. Como é que a gente resolveria essa questão por essa forma que eu acabei de ensinar? Capital 100 e 2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,02, e N, no caso, seria 5 meses. Se a gente fosse resolver essa questão dessa maneira, para saber qual seria o montante final que o cliente ia pagar, a gente só pegaria o seguinte, ó. Só substituir montante é igual a capital. Capital é quem? 100 vezes 1 mais a taxa é 0,02 elevado à quinta potência. No caso, elevado a 5. M é igual a 100, continua o mesmo 100, vezes. A gente, quando as coisas estão dentro do parêntese, a matemática ensina que a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese se tivermos condições de resolver. Como aqui são dois números que podem ser somados, ia ficar vezes, aí vamos lá, 1,02 elevado à quinta potência. Qual é o problema dessa fórmula? Vamos lá, o problema da fórmula é que esse 1,02 à quinta potência é a mesma coisa que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Dá para fazer? Dá. É simples? Não, porque uma besteira que você erra a questão, o resultado da questão todinha. E qual é o outro problema também? Vocês vão ver muitas questões em que o prazo não é 5 meses. O prazo vai ser, por exemplo, 30 meses, 40 meses. Então a gente vai fazer 40 vezes essa mesma conta? Não. Então como é que a gente vai fazer? Das duas, uma. Ou vocês têm um celular que tem a opção de calculadora científica, e aí eu ensino para vocês como é que a gente faz, ou vocês vão ter que comprar uma calculadora científica. Eu não recomendo, porque a maioria dos celulares tem, e os que não tem, você consegue baixar o aplicativo da calculadora científica. Então vamos lá. Claro. Claro.
Ó, como é que vocês vão fazer, ó? Eu vou mostrar, claro. Ó, como é que eu faço isso no meu celular? Tá vendo que minha calculadora do celular é uma calculadora simples? Tem celulares que você deita assim e ele já fica uma calculadora simples. O meu não é. O meu ele tem um botão de ativação aqui, ó. Se vocês não tiverem um botão de ativação, pronto, de vocês é. Procurem aí no celular de vocês uma te... ó, procurem no celular de vocês esse botão aqui, ó, x elevado a y. Procurem aí, eu espero vocês procurar, ver se vocês acham. Na parte científica, ó, a tecla é essa daqui, ó, x elevado a y. Pronto. Aí o que, ó, Carla tá dizendo que o dela é inválido, então você vai ter que baixar um aplicativo de calculadora científica quando você for usar. É, quando for precisar usar, vai ter que baixar. Quando precisar fazer o cálculo, depois apaga. É mais caro. É bem mais caro. E eu vou deixar usar o celular quando vocês forem fazer a prova. Enfim, a gente não sabe nem se a gente vai voltar em junho. Se a gente não voltar em junho, a prova vai ser basicamente, provavelmente, daquela mesma maneira que eu fiz a outra prova de matemática financeira. Eu vou passar primeiro as questões. Então, na hora da resolução da questão, vocês vão estar em casa. Então, vocês podem baixar o aplicativo, usar, depois excluir, tem nos cálculos lá, é claro que eu vou validar. Aí vamos lá, ensinar vocês como é que vocês vão usar. Ó, a primeira coisa que vocês vão que tem que lembrar é o cálculo. Ó. É 1,02 elevado à quinta potência. Então, digitei no meu celular 1,02. Ó, digitei aqui, tá vendo? Aí eu vou apertar a tecla lá, ó, XY, apertei. Aí apareceu tipo um acento circunflexo na frente dele, tá vendo? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a potência. Não é 5? Então vai levar a quinta potência. Ele já me deu o resultado. Tá vendo? Digita, vou repetir para que vocês entendam. Vamos de novo. O número que eu vou elevar a potência é 1,02. Digitei 1,02. Quando eu aperto a tecla x elevado a y, ele vai aparecer na frente do 1,02 um número circunflexo. Aí agora eu vou digitar a potência. A potência é 5. Pronto. Me deu o resultado. Então vamos continuar a resolução da questão. Ó. Aí no caso vai ficar m é igual a 100 vezes, aí agora o número que eu achei. 1,140,808. Aí agora é só multiplicar esse número por 100 vezes 100. Ó, como a gente tá... Não, deixa do jeito que tá mesmo. Porque aí às vezes um númerozinho maior dá uma diferença danada. Como o celular faz, a gente deixa todos os números na hora de fazer o cálculo. É só você fazer assim, ó, por exemplo, deu, deixa eu apagar aqui, deu 1,1040808. É só quando você achar o número, você dá igual, aí ele vai ficar em evidência. Aí você multiplica pelo número lá, pelo 100. Aí no caso deu 110. A hora de tirar a vírgula é na hora do resultado. Ó. Deu R$ 110 e 40,808. Como a gente está lidando com números em reais, em moeda, a gente paga esse 8, esse 0 e esse 8. Qual foi o montante que o cliente pagou? R$ 110,40. Ok? Deu para entender? Deu, né? Vocês entenderam como é que faz o cálculo aí, né? Pronto.
Não, não pulei. Sim, pulei porque é vezes 100, né? Mas na calculadora, você vai ter que multiplicar porque aqui, como é vezes 100, como nesse caso aqui é vezes 100, aí só passou a vírgula. Mas se fosse, por exemplo, 350, ia dar um número totalmente diferente desse aqui. Oi. Exato, exato. Só se a gente estiver falando de dinheiro, é que no final você vai tirar as vírgulas excedentes, depois de dois números você tira o restante. Entendeu? Vamos resolver a questão. Espera aí, falar de novo. Eu tirei esse N aqui, foi? Não, aqui não leva em consideração, não. É porque aqui o montante de tantos meses, aí é só besteira. O montante de 5 meses, aí eu podia manter. Mas aí como a gente sabe que a gente está calculando um prazo de 5 meses, é por isso que eu tirei. Mas vamos resolver uma questão aqui. Ó, eu vou compartilhar com vocês a questão, a primeira questão aqui do livro, que é uma questão resolvida, mas a gente vai resolver junto aqui. Depois eu passo para vocês as três questões que eu quero que vocês estudem por elas, tá? Peraí, deixa eu apresentar aqui uma janela. Apareceu. Estão vendo aí? Estão vendo, gente? Estão, né? Eu vou passar depois o JPEG dessa, desse conteúdo, tá bom? Pronto, vamos lá. Calcule o montante produzido por R$ 2.000. No caso, o capital é R$ 2.000. Aplicados em regime de juro composto a 5% ao ano. Durante 2 meses. O N, no caso, são 2 meses. Deixa eu interromper o compartilhamento para que vocês consigam ver. Ou melhor, vocês já estavam me vendo, é só clicar em outra página. Vocês estão vendo aqui duas coisas que tem que ficar na cabeça de vocês. Primeira coisa, sempre que for juro composto, a questão vai vir cobrando juros compostos. Então vocês viram aí, um montante aplicado ao regime de juros compostos. Então, os juros compostos, sempre que for juros composto, vai vir na questão dizendo que é juros composto. E simples, não vem dizendo nada não. Na questão é obrigatório dizer se é regime de juros simples ou de juros compostos. Então, quando eu for passar uma prova para vocês, quer seja na escola, se a gente voltar em junho, ou quer seja a prova já pronta para vocês só resolver, vocês se atentem muito a essa questão. Se eu colocar que é juros simples, calculem como juros simples naquela fórmula normal. Se eu colocar que é juros composto, resolvo como juros composto na questão normal. Ok? Dessa fórmula que eu passei para vocês aqui. Outra coisa. Estão vendo aqui que os juros tá ao ano e o tempo tá ao mês. Tá em meses, né? Então a gente continua tendo que transformar a taxa do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeitinho. Tudo bem? Tudo bem, gente? Porque assim, ó, eu estava conferindo o livro, eu estava conferindo o livro e o livro aqui tá falando que a taxa é 5%. Ah, não, desculpa, gente, eu li errado para vocês.
A taxa está ao mês mesmo. Espera aí. A taxa está ao mês. Mas se a taxa tivesse vindo ao ano, só voltando, eu consertei aqui, ó. Se a taxa tivesse vindo ao ano, vocês teriam que dividir por 12 para achar a taxa do mês, certo? Mas a taxa veio ao mês mesmo. Então aqui essa questão a gente vai resolver daquela maneira simples lá. Qual é a fórmula? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, certo? Não se esqueçam dessa forma. Aí vamos agora substituir. Montante é igual, capital é quem? 2.000 vezes 1 mais a taxa. Quando a gente dividir por 100 vai ser 0,05 elevado a 2. Montante é igual a 2.000 vezes, aí a gente soma agora, 1 mais 0,05 vai dar 1,05 elevado ao quadrado. Vou usar de novo o celular, primeiro porque eu não estou afim de fazer cálculo, e segundo para fixar na cabeça de vocês como é que vocês vão resolver. Vamos lá, primeiro a gente vai pegar e digitar na calculadora o número que vai ser elevado à potência, no caso 1,05. Depois a gente vem na tecla X elevado a Y, clicamos, apareceu um circunflexo lá. Aí no caso a gente vai colocar 2. Qual é o número que a gente achou? 1,1025. Aí vamos lá. Montante é igual a 2.000 vezes 1,1025. Vou dar uma dica besta a vocês, mas às vezes a gente fica tão nervoso fazendo uma prova de matemática, principalmente no Enem, ano que vem, quando vocês pegarem o Enem, e vocês vão se deparar com situações assim que vão deixar vocês nervosos, tá? Pressão do vestibular e tudo mais. Então, vocês evitem das duas uma. Ou colocar número, por exemplo, se eu fosse escrever 1,05, botava 1,05. Ia parecer que eu estava multiplicando, né? 1 vezes 0,5. Que às vezes uma besteira dessa, então deixem bem a amostra qual é o número com vírgula e qual é o sinal de multiplicação, para depois vocês não terem dificuldade e errar a questão por causa de uma besteira, certo? Então voltemos para a questão. Agora é só multiplicar esses 2.000 por 1,1025. Ó. Como eu falei para vocês, para ficar mais fácil, para que vocês não precisem tirar a vírgula, eu achei aqui do resultado da multiplicação de 1,05 por ele mesmo, eu achei 1,1025. É só dar o igual. Ó. Aí agora ele vai ficar em evidência. Aí para finalizar a gente multiplica por 2.000, que é o número que está lá no cálculo. Aí no caso vai dar ó, o resultado 2.205. Nesse caso seria reais, que a gente está trabalhando com reais. Ele pagou quanto de juros? R$ 205. Então ele pagou acima dos 2.000, que é o capital dele. Oi? Aqui? Ficou melhor? Oi? É porque é assim, olha. A taxa, ela sempre vai vir em meses ou anos ou dias. E o tempo também sempre vai vir em meses ou anos ou dia, certo? Só que sempre a gente vai adequar ao tempo que vem. Então, se o tempo vem em meses e a taxa vem em ano, digamos que a taxa tivesse vindo em ano, a gente tem que transformar ela em ano. Se o tempo tivesse vindo em dias, a gente tinha que transformar a taxa em dias também, certo? Porque tem que... Nesse caso aqui, se ela tivesse vindo ao ano, a gente, claro, para tirar o percentual, a gente divide por 100, que foi assim que a gente achou 0,5, só que a gente teria que dividir por 12, porque a taxa é equivalente ao ano, tem 12 meses, a gente dividiria
por 12 e acharia um valor. E se fosse para dividir por dias, a gente dividiria por 360, certo? Mas isso é de questão para questão. Por isso que é importante sempre estar resolvendo questões, porque você se habitua a isso, entendeu? Porque, por exemplo, se for para transformar de anos em meses, a gente divide por 12. Se for para transformar de anos em dias, a gente divide por 360. Agora, já se for para transformar de meses em dias, a gente divide por 30. Então, assim, é complicado. A gente tem que ver, cada questão, ela é uma questão, ela tem um particular. Então, sempre que eu mandar vocês resolverem questão, vocês resolvam. E sempre que tiver dificuldade para ver a questão, como é que se resolve, me pergunta. Faz chamada de vídeo comigo. Eu já disponibilizei para vocês meu horário, esse horário de segunda a quarta, de 1 às 3, ele é horário de tirar dúvidas. Eu disponibilizei desde o início para vocês, está lá no grupo, só que até então ninguém nunca me procurou, mas se precisar, nós estamos aí. É só dizer, Ícaro, vou marcar para tal hora. Eu me preparo para tal hora estar com um caderno para lhe ajudar a resolver a questão. Certo? Vamos para a próxima? Tá. Vamos para a próxima, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês meu livro. Ó, percebam que ele achou aqui no livro o mesmo valor que a gente, no caso desde R$ 1.205, foi o valor que a gente achou aqui no cálculo da gente. Deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente resolver. Que não é questão, que é tábua financeira, que eu não vou ver como se resolve. Logaritmo não. Vamos lá. Uma pessoa toma. É porque assim, gente, ó. Como eu estou ensinando vocês na calculadora a resolver isso, porque é mais complicado e tal, existem 3 maneiras de resolver. Pela calculadora, criando uma tabela ou uma tábua financeira que a gente chama, ou então através de logaritmo. Eu não vou complicar demais o assunto para vocês. Eu estou deixando a gente resolver só através da calculadora mesmo, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa toma R$ 3.000 emprestados. R$ 3.000 emprestados. A juros de 3% ao mês. Pelo prazo de 10 meses. Com capitalização composta, ou seja, juros compostos. Qual o montante a ser devolvido? Vamos lá. Voltando. Coloquei aqui na lousa para vocês, ó. Ele pegou R$ 3.000 emprestado, uma taxa de juros de 3% ao mês, durante 10 meses. Certo? Durante 10 meses. Vamos colocar aqui na fórmula agora. Só substituir. Montante, capital, R$ 3.000. Mais a taxa. A taxa é 3% ao mês. O tempo está em mês, ela está adequada. Então a gente só precisa tirar o percentual, deixar ela em número natural, né? Então no caso seria 0,03. Elevado a quanto? A 10. Tá vendo o porquê da importância da calculadora? Porque ó, a gente não ia botar, vamos lá, ó, vamos só terminar de resolver, aí eu passo para vocês. R$ 3.000, a gente vai somar 1 mais 0,03 e ficar 1,03 elevado à 10ª potência. A gente não ia colocar, voltando para a questão, 1,03 vezes 1,03, aí depois vezes 1,03, depois o resultado vezes 1,03, até chegar a 10. Então, para isso que a gente tem a calculadora, ou a tábua financeira, ou o logaritmo para poder resolver esse tipo de situação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode ver essa questão do logaritmo, porque tem relação muito com matemática, e querendo ou não, vocês estão estudando para o Enem, porque no Enem cai logaritmo. A gente pode ver essa questão do logaritmo caso vocês queiram. Então vamos de novo para a calculadora. Ó. Zerei a calculadora,
Coloquei o número que vai ser elevado à potência, ó, para revisar. Mas só se vocês quiserem, não quiserem, não tem problema não. Ó, 1,03. Aí pressionei o botão da calculadora lá. Apareceu o símbolo. Qual é a potência? 10. Já me deu o resultado. Ó. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui na luz. Ó. Nesse caso, o montante ficou R$ 3.000 vezes 1,34, 39, 16, 38. Para não digitar esse número todinho na calculadora de novo, o que é que eu faço? Igual. Deixou ele em evidência quando eu apertei o igual. Multiplico agora pelos 3.000, que é o cálculo que a gente tem lá. Aí qual é o valor? Montante é igual a 4.031, 749, 14. Não foi dinheiro, não foi emprestado? Então só nos interessa os centavos. Ele pagou quanto? Qual o valor que ele tem que devolver? R$ 4.031,74. Entenderam? Oi? Por quê? Tu não achou esse número aqui, não? Ou então você colocou errado aí, o seu celular tá errado. Que ó, hum, pode falar. 37. Faz de novo o cálculo. Ó, vocês chegando a esse valor entre 4.030 até 4.035, eu posso considerar. Não tem problema. Eu não poderia considerar, por exemplo, 4.070, 4.080. Eu vou apresentar para vocês como foi que o livro ele resolveu essa questão, viu? Deixa eu botar aqui, só um instante. Deu a mesma coisa, pois tá errado. Ó, eu resolvi. Ele fez do mesmo jeito na hora de fazer o cálculo, ó. O meu número, ele vai 34, 39, aí no caso já vem para 16. Ele arredondou 16 e deixou um 2 aqui, ó. Tá vendo? 34, 39 e 2. E aí, a partir daí, quando ele multiplicou por R$ 3.000, aí deu 4.031,76. O meu deu 4.031,74, 2 centavos a menos só. E no final, para ele responder, ele só arredondou de 4.031,70 e pouco para R$ 4.032. Então, assim, se você. Qual foi que tu achou aí, Tainara? Ah, então é porque o seu foi mais números do que o meu. Mas no final, o montante deu quanto? Pois vamos fazer assim, Tainara, teu montante deu quanto? Sim, entendi. Pois vamos fazer o seguinte, vamos instituir o que você falou mesmo. Quando a gente for utilizar agora o número com vírgula, a gente utiliza só até o quinto número. Por exemplo, quando a gente fizer elevada a tanta potência, a gente só utiliza até 5 números depois da vírgula. Pode ser? Eu vou responder agora. Eu vou responder agora para vocês outra questão já fazendo da maneira como eu quero, tá bom? Para vocês entenderem como é que eu estou pedindo. Vamos lá, ó. Eu estou compartilhando com vocês o livro, tá? Então acompanha aí a leitura da questão.
Calcule o montante de 20 mil reais a juros compostos de 3,5% ao mês, 3,5% ao mês, durante 35 meses. 35 meses. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui para o campo. Então vamos lá. 20 mil reais a juros compostos com a taxa de 3,5% ao mês durante 35 meses. Certo? Tem alguma diferença de como a gente vai colocar lá na fórmula? Não, não tem nenhuma. Então vamos só repetir. Ó. Montante é igual a 20 mil vezes 1 mais a taxa está em meses, o tempo está em meses. Não precisamos transformar a taxa, só tirar o percentual. Então a gente vai voltar a quantas vírgulas? Uma, duas. Então vai ficar 0,035. Certo? Elevado a 35ª potência. Vamos continuar. 20 mil reais, a gente repete. Soma 1 mais esse 0,035. 1,035 elevado à 35ª potência. Alguém falou comigo? Não, né? Tá bom. Elevado à 35ª potência. Então vamos fazer agora esse cálculo, que agora é essa parte que eu quero que vocês mudem. No caso, vocês só fazerem até o quinto número. Então vamos lá. 1,035, certo? Aperto o botãozinho do XY, apareceu o símbolo. Aí eu coloco a potência, no caso, 35. No caso, é os 35 meses. Qual é o resultado que vai dar? Vamos repetir aqui, ó. 20 mil. Eu vou botar o número que deu aqui e depois eu coloco como é que eu quero que vocês façam. Vezes 3,333,045. Certo? Aí como é que eu vou querer que vocês façam? Vocês contem até o quinto número depois da vírgula e apaguem o resto. Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente só vai considerar até, no caso, o número 9. Vamos apagar o resto. Apaga esse 0,45. Na calculadora vai ser difícil apagar? Não. É só a gente pegar. Ó. Tá aqui o número embaixo. Eu vou colocar ele em evidência. No caso tá 3,33359,045. Aí vou apagar o 0,45. No meu não apaga não. Eu vou ter que digitar de novo. Então 3,33359, ó. Digitei o número sem os 3 finais lá. Deixei só 5 números depois da vírgula. E vou multiplicar por 20 mil. Multipliquei por 20 mil. Tá conseguindo ver melhor agora? Mas no vídeo vai aparecer melhor. Aí no caso aqui o meu deu 66.671,80 centavos. Foi isso aí que vocês acharam? Só vai até, Júlia, o quinto número, ó. Multiplica aí, ó, 3, oi. Tá na calculadora científica. Me diz aí, deu 2, quanto? 2, quanto? 2,81, não foi? Sabe por que deu seu 2,81? Porque você só botou 1,03.
tá 1,035. Aqui, ó. Porque a soma não é zero, a taxa não era 3,5, quando a gente dividiu por 100 ficou 0. Você esqueceu 5. Foi só por conta disso que você deu diferente. Oi? É claro. E sempre é para mais. Já estão ganhando dinheiro que só a bexiga e na hora de arredondar eles arredondam para mais. Não se preocupe não. Ó, eu vou compartilhar de novo com vocês aqui o livro, tá? Para que vocês vejam como foi que ficou lá o resultado. Deixa eu compartilhar. Vocês estão conseguindo ver. O cálculo foi do nosso. Eles só utilizaram até o quinto número, tá vendo? Ficou 606.671,80, o mesmo cálculo do nosso. E no final arredondou esses 80 centavos para mais R$1, ficou R$66.662. Ok? Entendido? Sim ou não? Pronto. Aí eu vou resolver essa última questão aqui com vocês, essa que eu estou compartilhando, certo? E aí eu vou passar a resolução de 3 questões para vocês fazerem em casa. Lembrando que não estou pedindo para receber por e-mail, não vou passar no Classroom, não vou cobrar, no caso, no Classroom, mas eu quero que vocês resolvam, porque está se acumulando conteúdo, não no sentido negativo, porque a gente está sempre resolvendo questão e tal, mas se vocês não ficarem resolvendo essas questões em casa e tudo, vocês vão acabar tendo muito conteúdo que não resolveram nada, quando chegar no dia da prova não lembra nem como é que resolve uma de juros simples, tá bom? Vamos resolver só essa, para que a gente... Hã? Tá copiando assim, bicho. Questão que tu passa. Eu não. Oi? Como assim R? R aonde? Não, é porque aí ele está transformando a taxa, ó. Vamos lá. Calcule o montante de R$5.000. Esqueça esse R aí, tá? É só nomenclatura. A juros compostos de 2,25% ao mês, no fim de 4 meses. No caso, o tempo foi 4 meses. Eu vou voltar, interromper o compartilhamento, lá para cá, para a lousa, para vocês resolverem junto comigo. Vamos lá, resolver a última questão de hoje. Lembrando que amanhã tem aula 3 horas da tarde, tá? De DACE. Vamos só substituir. Montante é igual a capital, no caso R$5.000, vezes 1, mais a taxa. Ó. A taxa está em meses, o tempo está em meses. Não é preciso transformar. Só retirar esse percentual. Que vai ficar a taxa 0,0225. Né? 2,25% ao mês, quando a gente transforma em número natural, vai ficar 0,0225. Elevado a qual potência? A quarta potência. Vamos continuar resolvendo. 5.000 é igual. Quando a gente soma 1 mais o 0,0225, vai ficar 1,0225. Elevado ainda a quarta potência. Certo? Para terminar, M é igual a 5.000 vezes. Aí vamos resolver a da potência de novo. Vamos para a calculadora. 1,0225. 1,0225. Apertei o botãozinho lá, apareceu o chapeuzinho. Vezes, no caso, a quarta potência. A gente vai achar esse número aqui, ó. 1,09308
3, 3, 2. Como eu disse para vocês, a gente só vai considerar até o quinto número depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro 3, que é o sexto, tiro outro 3, que é o sexto, tiro 2, que é o oitavo. Então a gente deixou só 1, 2, 3, 4, 5 números depois da vírgula. Então agora é só fazer o cálculo na calculadora. 5.000 vezes 1,09308. No caso, o montante vai dar 5.465,40. Provavelmente o resultado do livro, se ele não arredondou isso aqui, vai ser esse aqui. R$ 5.466. Deixa eu olhar aqui. 5.000. Não, ele arredondou para baixo. Ficou R$ 5.465 também. Então, aqui, quando for abaixo de 50 centavos, vocês podem deixar o número que está. Quando for acima de 50 centavos, vocês arredondam para cima. Tá certo? Arredonda para mais. Não necessariamente. Assim, eu não vejo necessidade de arredondar disso para isso, ou para mais, ou para menos. Pode deixar o resultado que ficar, eu considero também. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, tem não. A vírgula que tu achou foi exatamente essa daqui, 1,09308. Então tem alguma coisa na calculadora que calculou errado, mas não tem problema não. Não pode dar uma diferença exorbitante, assim, uma diferença maior, tipo 5.430, 5.480, que aí tá nos 10, assim, na casa dos 10, de 61 até 69. Para mais, para mais. Ó, deu por 40, né? Às vezes foi só um erro de digitação na hora que você estava fazendo. Vocês entenderam como é a fórmula, entenderam como é que usa a calculadora científica, né? Tá todo mundo fera aí, né? Só para relembrar, se eu tenho uma fração, se eles me dão, só para a gente terminar, para eu passar as questões para vocês. Se eles me derem a taxa assim, ó, 3, 7, 10%. Como é que a gente vai transformar isso em taxa? Primeiro a gente precisa transformar isso aqui num número, né? Num número sem ser fração. Então a gente multiplica esse por esse, no caso o denominador pelo inteiro, e depois soma com o numerador. Lembrando que a gente vai repetir o denominador, no caso vai ser 10. 10 vezes 3, 30, mais 7, no caso seria 37 sobre 10, no caso, por cento. Para eu achar o número natural, era só pegar 37, dividir por 10, que vai dar 3,7. No caso, a taxa aqui seria 3,7%. Ok? Beleza? Pronto. Pronto. Eu vou. Deixa eu. Peraí. Ó, se eu der 3 inteiros 7 décimos por cento de taxa, isso aqui, para a gente transformar primeiro em fração para achar, a gente vai repetir o denominador,
Aí a gente multiplica. Para achar o numerador, a gente multiplica o denominador pelo inteiro. E depois soma. Primeiro aqui multiplica e depois aqui soma. 10 vezes 3, 30. Mais 7, 37. Sobre 10, o mesmo por cento, né? E para transformar em número normal, natural, é só dividir o 37 por 10, que vai dar 3,7%. Copia aí. Que aí eu encerro a aula de hoje. Estou encerrando. Peraí, deixa eu só encerrar aqui a aula hoje. Que aí a gente conversa. Peraí, só um instante.